Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é perdão. Será que temos perdoado as pessoas? Será que Deus nos perdoa? Vamos orar? Senhor e amado Deus, obrigada por mais esse dia. Obrigada por essa tarde maravilhosa. Obrigada porque o Senhor está aqui presente conosco. E obrigada por tudo, Pai. Muito obrigada. Senhor, o Senhor abra nosso entendimento para compreender as Tuas palavras. Que o Senhor perdoe as minhas falhas, meus pecados, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Abençoe também, Senhor Deus, aqueles que estão doentes, que estão nas ruas, Senhor Deus, pessoas que estão necessitando do seu auxílio, pessoas que perderam os seus entes queridos, em nome de Jesus. Essa é a oração, Pai, que eu faço a Ti. Em nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo lá em Salmo, capítulo 86, versículo 5. Diz assim, ó Senhor, Tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Olha quantas coisas o salmista Davi aqui está falando para Deus. Que Deus, Ele é bom, perdoador, que Deus é bom, que Ele é perdoador, que Ele tem amor por aqueles que o buscam, mas por aqueles que o buscam, né? E lá em Mateus, vamos estar abrindo na nossa Bíblia lá em Mateus, versículo 18, capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes mais 77, porque o reino do céu é como um rei que resolve fazer um acerto de contas com os seus empregados. Até aqui. Então, hoje, o nosso tema, ele vem falar de perdão, algo muito forte. Aqui no Salmo, nós vemos que o amor de Deus foi capaz de dar o seu único filho para que nós tivéssemos a vida eterna, quando fala assim da parte do amor de Deus. Então, nós vemos que a vida eterna não é uma coisa que nós merecemos, mas Deus nos deu. E nós entendemos que a vida eterna não é para qualquer um. A vida eterna, ela é para aqueles que realmente aceitam e obedecem ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Então tem que aceitar o Filho e obedecer o Pai. E aí sim vai adquirir a vida eterna. Lá em Mateus, não existe quantidade quando é Deus que dá a vida. Não existe limite quando se trata do amor de Deus. O amor de Deus é ilimitado. Lá em Marcos, aí a gente vai estar abrindo lá em Marcos, capítulo 11, versículo 26. E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Seja bem-vinda. Se você não perdoar as pessoas, Deus também não vai te perdoar. Está escrito lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Vou ler novamente. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados.
Muitos manuscritos antigos não trazem esse versículo. Então, assim, lá no rodapézinho, ele fala que tem muitos manuscritos que não falam sobre isso. Que se a gente não perdoar as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Mas nós vemos isso claramente, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Nós vemos claramente que lá na oração do Pai Nosso, Deus fala isso, Jesus nos ensina a orar. A paz, seja bem-vinda. A paz, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? E a semana foi boa? Então, lá na oração do Pai Nosso, nós vemos isso. Nós vemos que se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não é assim que está na oração do Pai Nosso? Então, nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. E aqui em Marcos, ele deixa bem claro. Para aqueles que estão chegando agora, o nosso tema hoje é perdão. Ai, que bênção. Então, para quem está chegando agora, nosso tema é perdão. Nós lemos lá no Salmo 86, versículo 5, tá? 86, versículo 5, que fala que Deus é bom, que Deus é perdoador e que Deus ama aqueles que o buscam, que buscam a Deus. E nós estamos lendo agora Marcos, capítulo 11, do versículo 25 e 26, que fala que quando nós estivermos orando, nós devemos perdoar. Se nós lembrarmos de alguém que nós não perdoamos, nós devemos perdoar naquele momento, porque se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. E agora, nós vamos estar comentando aqui do Salmo 86, nós falamos que a vida eterna, ela não é para qualquer um. A vida eterna é para aqueles que buscam, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Deus, ele te aceita quando você aceita primeiro o Filho. Então, nós temos que aceitar primeiramente a Jesus, que é o Filho, que é o próprio Deus, mas que é o Filho que ele entregou por nós, pelos nossos pecados. Então, nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E depois que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aí nós somos justificados e com isso nós ganhamos de presente a vida eterna. Então, a vida eterna, ela não é para qualquer um. E depois nós falamos aqui que quando se trata do amor de Deus, lá em Mateus, capítulo 18, lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 e 22, diz assim, que nós, vou voltar aqui, tá? Pra gente poder... Lá diz assim que em relação ao amor de Deus não tem limite. O amor de Deus, ele é sem limite. E quando se trata de quantidade, nós não devemos ver a quantidade quando nós entendemos e vemos as coisas do Senhor. Então não tem quantidade. Não existe quantidade quando é Deus que governa a nossa vida. Foi assim que eu escrevi aqui para mim não estar esquecendo. Então, é Deus que está governando a sua vida, é Deus que está governando a minha vida. Então não tem, sabe, quantidade. É a qualidade. É com amor que estamos fazendo as coisas para o Senhor ou é por obrigação? Então, vemos lá, ó, que aqui lá no versículo 18, do 21 ao 22, diz assim, ó. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim?
até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. E lá em Lucas, vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 17, tá? Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha só como que Deus fala aqui. Então, se 7 vezes a pessoa pecar contra mim, 7 vezes ela vier me procurar e ela pedir perdão, eu devo perdoar. Olha a paciência de Deus. Olha o amor de Deus. Lógico que nós devemos, como diz aqui, ó, se você vir o seu irmão pecar, repreenda. Então, nós devemos repreender as pessoas que estão pecando, que não estão fazendo as coisas de acordo com a vontade do nosso Pai. Nós devemos repreender. Se nós vemos o nosso irmão pecando, nós devemos repreendê-lo. Nós não podemos ficar calados, mas nós devemos perdoá-lo. Devemos repreender com amor, mas devemos perdoá-lo. Olha só. Então, existe amor, existe compreensão, não existe ódio. E aqui, lá em Marcos, que é a perguntinha que eu marquei aqui, não trate alguém como ela merece ser tratada. Trate alguém como Deus te trata. Você consegue enxergar o amor de Deus? Você consegue tratar as pessoas como Deus te trata? Deus trata nós, como disse lá no Salmo, em Salmo 86. Ele trata a gente com amor, ele trata a gente, ele trata com bondade, ele nos perdoa, ele nos ama, quando nós buscamos a ele de todo o coração. Então, é isso, essa é a forma que devemos tratar as outras pessoas também. E como anda o seu coração? As suas decisões. Devemos ter sabedoria ou devemos ter paciência? Sabedoria e não paciência ou paciência e não sabedoria? Eu deixei marcadinho aqui, foi algumas coisas que na hora que eu estava lendo a palavra, meditando sobre a palavra, veio isso à minha mente. Nós devemos fazer não por obrigação, porque Deus está nos pedindo, como os filhos fazem as coisas que os pais pedem por obrigação. Não, nós devemos fazer porque nós queremos fazer e porque nós amamos. E devemos perdoar as pessoas porque elas não merecem a nossa falta de perdão. Elas não merecem o nosso ódio. Porque Deus, ele nos perdoa. E por que nós não podemos perdoar aqueles que merecem o nosso perdão? Aqueles que fizeram mal para nós. Aqueles que nos ofenderam. Então nós devemos perdoar, liberar perdão, sim. Nós devemos amar o nosso próximo. A melhor forma de mostrar o amor também é no perdão. E se nós compreendemos que Deus nos perdoa, que Deus, ele é amor, ele é bondoso, por que nós devemos guardar essa mágoa, esse rancor dentro de nós? Pratique o perdão. Hoje eu coloco aqui esse desafio para você. O desafio de praticar o perdão. Perdoe. Ligue para a pessoa, converse, perdoe de todo o coração. Porque eu coloquei aqui para você faça, porque realmente Deus tocou dentro de você com essa palavra. Pratique o perdão.
E lembre-se, Deus, lá em Salmo 86:5 diz que Deus, ele é bondoso, perdoador e tem amor por aqueles que o buscam. Então, se você é uma pessoa que busca a Deus intensamente, não deixe de perdoar. Perdoe de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Muito obrigada por vocês terem participado. Quem participou, que Deus abençoe a sua vida. Se tiver algum pedido de oração, pode estar colocando nos comentários aqui embaixo, tá bom? E muito obrigada mesmo, tá? Vamos orar? Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Ó Pai, perdoe minhas falhas, assim como eu também perdoei, me magoaram. Senhor Deus, eu não quero guardar mágoa nem rancor de ninguém. Quero sempre ter o perdão dentro do meu coração, sempre pensando naquilo que o Senhor faz, que o Senhor ama, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é perdoador. Então eu também posso perdoar, posso amar, também posso entender. E sempre compreendendo, Senhor Deus, que o Senhor deu o seu Filho para que eu pudesse ter vida. E que através de Cristo Jesus, que é o teu Filho, quando eu aceito a Ele, eu tenho comunhão contigo, então eu sei que eu tenho a vida eterna. Mas eu preciso aceitar o teu Filho, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que eu possa estar em comunhão contigo, Pai. Não existe somente um relacionamento só entre eu e o Senhor, porque Jesus é Ele que nos justifica, porque Ele é que morreu pelos meus pecados, Senhor Deus, pelos pecados de todos nós. Então, Senhor Deus, eu aceito ao Senhor Jesus dentro da minha vida para que o Senhor, Pai, possa ter comunhão comigo. Ó Senhor Deus, essa é a oração que eu faço a Ti, no nome santo do Seu Filho Jesus. Abençoa quem está ouvindo essa palavra. Senhor, coloque Suas mãos poderosas sobre a vida dela, Senhor Deus, que independente do que nós estejamos passando, seja de bom, seja de ruim, sei que o Senhor está conosco. Então, que o Senhor possa estar curando a vida de cada pessoa que está enferma, a vida de cada pessoa que está desempregada, de cada pessoa que está com depressão, Senhor. O Senhor esteja com as Suas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço a Ti, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. E até amanhã. Oração pelo povo. Amém. Seja bem-vinda, Maiara. Vou estar orando pelo povo. Amém. Selene, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigada. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã o nosso tema vai ser, deixa eu já ver aqui para falar para vocês. Vai ser dívida. Amanhã não vamos estar falando sobre dívida. Beijo, fica com Deus e até amanhã.